Boa noite, queridos e amados irmãos. Chegando mais uma vez na plataforma do Facebook para trazer a palavra de Deus aos queridos e amados irmãos. Agradecendo a Deus por esse privilégio de estarmos aqui pregando a palavra de Deus. E também contando com a presença dos amados irmãos para celebrar com a gente esse momento tão glorioso, né, Aparecida? E que Deus possa continuar abençoando os meus queridos e amados irmãos que estão aí esparramados por esse Brasil e estão aí ligadinhos na palavra de Deus, esperando uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de aleluia. E continuando o estudo no livro de Marcos, hoje nós vamos falar no capítulo 3 do livro de Marcos. Aleluia. Aleluia. A vida de uma pessoa não era o caso do homem da mão aleijada. Por isso a reação dos fariseus, ele tinha acabado de curar aquele homem da sua mão ressecada, mão ressequida. E agora Jesus está outra vez na sinagoga. E aquele homem estava ali, um homem que tinha uma das mãos aleijadas. Suas mãos estavam aleijadas. E estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele iria curar o homem no sábado. E ele então disse para o homem: venha cá. Aparecida Fernandes, Jesus está te chamando, venha cá. Venha cá. E ele perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia, o bem ou o mal? Salvar alguém da morte? Ou deixar ela morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a tua mão. Estenda a tua mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Observe que foi os políticos, a política de Roma, o partido de Herodes, os religiosos e os partidos de Herodes que mataram Jesus. Foram eles que mataram Jesus. Aleluia. E esse partido ali de Herodes era formado por judeus, que queriam que um dos descendentes do rei Herodes governasse em lugar do governador romano. E planos para matar Jesus estava sendo executado por eles. Meu Deus! Mas Jesus mostrou sua autoridade sobre as pessoas que estavam ali. E a vida hoje é do mesmo jeito. Sempre tem alguém querendo nos destruir.
Sempre vai ter alguém querendo nos abater, nos prejudicar, nos maltratar. Sempre vai ter, sempre, sempre. Sempre vai ter, sempre, sempre. Mas a gente precisa estar ligado, agarrado na mão do milagroso de Nazaré. Porque somente Ele pode nos dar a vitória. Não existe vitória fora de Jesus. Não existe milagre fora de Jesus. Jesus ainda é o Rei da glória e o Senhor dos senhores. Jesus ainda é o Rei da glória e o Senhor dos senhores. Jesus ainda é o Rei da glória e o Senhor dos senhores. Jesus ainda é o Rei. E neste capítulo de Marcos, capítulo 3, nesse estudo que nós estamos iniciando agora, ele conta quando Jesus entrou em uma sinagoga. E ali, e também num dia de sábado, e ele curou um homem que estava com a mão atrofiada. E vale a pena eu também ressaltar aqui agora que, a essa altura, as multidões o estava seguindo de forma rigorosa, porque Jesus estava exalando esperança. Jesus exalava compaixão. Jesus exalava amor. Jesus exalava perdão. Ele estava exalando cura e milagres. Era por esta razão que as multidões o estavam seguindo. Então ele aproveita um tempo a sós com seus apóstolos. Ele nomeia os seus discípulos e, enquanto isso, seus milagres e maravilhas se tornam cada vez mais conhecidos. As pessoas começam a ficar sabendo sobre Jesus. Eles ficaram sabendo sobre milagres, curas, ressuscitações que ele estava fazendo em toda a Galileia, em toda a Samaria. Ele estava entrando nas sinagogas e estava sacudindo as sinagogas com sua autoridade e seu poder. Jesus o milagroso, Jesus o poderoso, Jesus aquele que veio para governar, para reinar Aparecida. Você sentia o cheiro de milagre na vida de Cristo, na vida de Jesus. E não era somente Jesus que estava ficando conhecido, mas era os seus milagres que estavam ficando conhecidos. É interessante isto, né? Que fazem o profeta ser conhecido são as suas profecias que se cumprem. O que faz um pregador ser conhecido é até onde a pregação dele vai e causa efeito positivo na vida das pessoas.
Então, Ivan Lopes, a paz do Senhor, Ivan Lopes, seja bem-vindo. Então eu quero dizer a você, de acordo com o contexto histórico, Marcos 3, ele é o terceiro capítulo do Evangelho de Marcos, no Novo Testamento. E ele conta sobre diversas obras e milagres de Jesus. Se você ler o capítulo 3 de Marcos, você vai encontrar maiores milagres. Jesus cura outros doentes. A cura do homem da mão aleijada. Jesus escolhe os 12 apóstolos. O poder de Jesus para expulsar demônio. O grande semeador, a mãe e os irmãos de Jesus. Então esse capítulo 3 de Marcos, eu creio que nós vamos ficar aqui durante uma semana inteira, somente no capítulo 3 de Marcos. E ele continua falando sobre a observância do sábado, no capítulo anterior, capítulo 2. E ele chama os seus 12 discípulos novamente para ficar ao seu redor. Literalmente ele chama os católicos, ele chama os espíritas, ele chama os maometanos, ele chama os crentes, ele chama os assembleanos, ele chama os presbiterianos, ele chama todos de todas as religiões diferentes, ele chama e ele começa a ensinar aquele povo todo que está ali. Porque assim que ele chama Tiago, Pedro, João, Natanael, Filipe, Mateus, André, Tiago de Alfeu, Judas Tadeu, Judas Iscariote, Filipe, ele reúne todos ali, João, André. E ele começa então a discutir, ele começa a estudar com os escribas e até com a sua própria família. Até a família dele começa a ser envolvida naqueles estudos, naquelas discussões, naqueles ensinos, naqueles preceitos sobre a lei. Então ele começa a ensinar a eles. Ednete, seja bem-vinda. Até a família dele começa a se envolver naqueles assuntos que ele está falando ali. A Bíblia fala que ele está na sinagoga de Cafarnaum. Ele está na sinagoga de Cafarnaum, uma cidade à beira do mar, uma cidade de pescadores. É onde Pedro morava, aonde Jesus tinha feito ali o seu quartel-general, Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. E o texto começa dizendo assim, e ele entrou novamente na sinagoga. Então quer dizer que ele já tinha ido lá, e agora já era a terceira vez que ele estava lá. A última vez que ele esteve ali, eles desceram um homem pelo telhado da casa de Simão Pedro, que era paralítico, e Jesus o curou diante de toda aquela multidão que estava no telhado, que estava na janela, que estava na rua, e que estava na porta daquela casa de Simão Pedro. E ele entra agora novamente na sinagoga, e só que agora estava ali um homem que tinha uma das mãos seca, ressecada, doente. E você sabe que nós estamos vivendo uma geração de gente que tem as mãos secas. Estamos vivendo uma geração de pessoas que não contribuem em nada com a obra de Deus, somente atrasam o plano de Deus para a evangelização do mundo.
Muitas igrejas que existem hoje em nosso país é um desserviço ao reino de Deus. Não acrescenta nada. Eles estão apenas sentados no canto, somente observando o que outros estão fazendo. Eles estão com as mãos doentes, com as mãos secas, como se fossem leprosos. Eles não fazem nada para a obra de Deus, estão doentes, com as mãos ressecadas, jogadas num canto. E estava ali um homem que tinha uma das mãos seca, mãos inoperantes, mãos doentes, mãos que não servia para nada. Ele era um aleijado, ele era um inválido. Talvez ele era sustentado pelo governo romano, porque ele não conseguia trabalhar. A igreja está cheia de gente assim. Pessoas que não levantam uma palha para ajudar a obra de Deus. Pessoas que não fazem nada para socorrer o homem de Deus e a mulher de Deus. Eu tenho pregado há 12 anos aqui no Facebook. Milhares de pessoas já ouviram uma ou outra pregação que a gente traz aqui em nossos vídeos, em nossas lives. Só no YouTube eu estou com mais de 800 vídeos gravados. E tem pessoas aqui no Face que me ouvem há mais de 10 anos e nunca levantaram uma palha para nos ajudar. Nunca estenderam o dedinho para nos socorrer em nossas necessidades. São pessoas que estão com suas mãos virradas. Pessoas que estão com suas mãos doentes. A Bíblia diz que eles estavam observando, não o homem doente, mas estavam observando Jesus. Para ver se Jesus iria curar aquele homem. No dia do sábado, no dia de Sabá. E Shabá, para poder acusá-lo. As pessoas estão esperando uma só oportunidade para poder te acusar. Para poder levantar um falso testemunho contra a sua vida. A geração de hoje tem sido desse jeito. A sinagoga que Jesus entrou novamente era de Cafarnaum. Aquele homem que estava ali é um retrato seu e meu. E o texto diz que ele tinha uma das mãos secas, refere-se a uma mão que estava paralisada. Uma mão parada e aleijada que não podia fazer mais nada. Uma mão que não podia trabalhar. Uma mão que não se movia. Uma mão que estava seca. Uma mão que estava morta. E eles ficaram olhando, vamos ver se ele vai curar esta mão que está doente no dia de sábado. E nós vamos acusá-lo de ter quebrado o sábado. Eles queriam acusá-lo. Acusar é um termo legal para trazer uma acusação contra alguém. Uma acusação contra alguém. Eles estavam preparados para condenar Jesus. Mas que gente era essa, pastor, que estava ali naquele dia na sinagoga querendo acusar Jesus por um bem maior que ele queria fazer? Era justamente um grupo de fariseus.
Era um grupo de fariseus que observavam a lei, mas não cumpriam a lei. Que estavam sempre observando e te olhando, Cícero Oliveira. Sempre tem alguém te olhando. Não pense você que alguém não está te observando. Não pense você que alguém não está de olho em você. Nós estamos rodeados de câmeras e microcâmeras em todo lugar em nosso país. Os postes, as esquinas, as lojas, os shoppings, os parques, as ruas, as praças, todas estão cheias de câmeras nos filmando 24 horas por dia. Hoje você não precisa contratar vigia, ou mesmo vigilante, ou mesmo sentinela para ficar olhando, porque as câmeras estão fazendo este trabalho. Mas na época de Jesus, entenda que os fariseus é que observavam. Os doutores da lei é que observavam. Era como se uma Rede Globo tivesse atrás de Jesus constantemente observando o Senhor para ver se ele ia quebrar uma regra da lei. As pessoas estão de olho em você, não se engane. Você está entendendo? Em nossa volta estão cheios de fofoqueiros. Em nossa volta estão cheios de testemunhas. Pessoas que não servem a Deus. Gente que não tem compromisso com Deus. Pessoas que não têm compromisso com o Senhor, mas estão ali somente para observar. Estão ali somente para murmurar. Entendeu, Aparecida Fernandes? Estão ali apenas para olhar para a sua vida. Estão apenas para cuidar da tua vida. Uma vez eu vi uma frase na banca de um camelô e havia uma placa escrita assim: há muita gente cuidando da minha vida para mim. Então o que eu vou fazer agora é seguir o meu caminho. E vou deixar eles cuidar da minha vida. Eles estavam de olho se Jesus iria curar aquele homem no dia de sábado. Eles não tinham dúvida que Jesus tinha a capacidade de curar. Mas eles queriam somente saber se ele teria coragem de curar no dia de sábado. Mas nós estamos falando aqui de um Jesus maravilhoso. De um Jesus que não tem medo. De um Jesus que não recua. Estou falando de um Jesus corajoso. Estou falando de um Jesus que nunca perdeu a linha diante desses fariseus. Estou falando de um Jesus que nunca recuou ao levar a cruz. É um Jesus que não recuou para o Calvário. Não recuou diante das chicotadas.
Jesus era muito homem, era muito Deus. Assim que ele chega ali na sinagoga, ele observa aquele homem sentado no seu canto, afastado, quietinho, sem intrometer. Porque afinal de contas ele era um imundo pela lei. Ele não podia estar no meio daquela sinagoga, nem no meio daquelas pessoas santas e santarronas. Ele tinha que ficar ali no seu canto, afastado daquela multidão. Ele estava terceirizado bem lá no cantinho dele, dizendo: ninguém mexe comigo, não me perturbem, me deixe sossegado com a minha doença. Eu não quero ser curado, eu quero ficar aqui, eu não quero confusão. A igreja está cheia de gente assim. A igreja está cheia de gente com problema de coluna, com problema de diabetes, com problema de artrose, com problema na coluna. Tem muita gente com problema nos pés, com problema de enxaqueca, tem muita gente com problema de depressão, mas eles não querem ser curados. Me deixe no meu canto. Eles querem ficar terceirizados no último banco da igreja. Eles não querem que o pregador os enxergue e os veja no meio daquela multidão. Porque a doença está trazendo benefício para eles. Eles são aposentados. Eles recebem um benefício do governo federal. Então eles não querem ser curados. Porque doença gera aposentadoria. Doença gera benefício. Doença gera aposentadoria do INSS antes da hora. E a pessoa então vai se acostumando com a doença sobre a vida dele. Ele vai se acostumando. Ele acostuma a sofrer. Ele acostuma com a dor. Ele já está acostumado a sentir dor de coluna. Ele já está acostumado a sentir dor no joelho. Ele já está acostumado a sentir a glicose alta. Ele já acostumou com a diabetes. Ele já está acostumado com a cabeça dolorida o dia todo. Porque ele sabe que todo início do mês ele tem um dinheiro depositado no banco pelo governo federal. Há muita verdade nisso que eu estou pregando. Porque as pessoas se acomodam na zona de conforto, na zona do benefício. Eles acomodam com poucas coisas e o mínimo, e sendo que Deus tem muito para dar a eles. E uma das coisas que nós temos como riqueza na nossa vida é a saúde, você ter saúde para trabalhar. Você ter saúde para dormir. Você ter saúde para alimentar. Você ter saúde para enxergar. Saúde para andar. A sua mente é boa, você tem saúde para pensar, para estudar, para ler, para escrever. Saúde é um dos maiores patrimônios que Deus deu a nós e à família. Quando alguém adoece na família, todos adoecem. Quando alguém fica problemático na família, a família toda fica problemática. A família se torna escrava do doente e do membro da família. E costuma, às vezes, o doente da família, o deficiente que está na família, dominar a família toda.
Se vocês não me tratarem bem, se vocês não fizerem o que eu mando, se vocês não fizerem o que eu peço, eu não vou dar o meu pagamento para ajudar na casa, na despensa da casa. E ele vai dominando a família inteira por causa daquele benefício que ele tem. E eu sei que muitas igrejinhas, igrejas pequenininhas, ministérios pequenos, são sustentados por pessoas idosas que recebem a aposentadoria de R$ 1.330. E eles tiram R$ 130,20 todo mês para dar de dízimo para tal igreja, para tal congregação, para aquele ministério pequeno. E aquele pastor aí que está ali, o dirigente, o pastor local daquela pequenina congregação, ele vai vivendo com esse dízimo e oferta dessas pessoas idosas que só têm o benefício para sobreviver. Eu estou falando de igrejas com 30 pessoas, 20 pessoas e até 40 pessoas. Porque jovem não gosta de dizimar. Jovens não gostam de ofertar. Eles não têm essa cultura de dizimar, de ofertar. Quem tem essa cultura de ofertar e dizimar são os idosos. São os aposentados que estão dentro da igreja. Eu sei que vocês não estão comentando, porque a maioria que me assiste são idosos. É verdade ou não é? Eles estão de olho em você. Eles estão de olho em você. Como então que você vai convidar um pregador para ir nessas pequeninas igrejas? Teve uma igreja de Foz do Iguaçu, me agendou para estar lá durante 9 dias, pregando lá. O pastor tinha me dito que ele era pastor de 4 congregações da Assembleia de Deus e tinha mais a sede. E olha que eu também não pedi nada para ele, para poder ir lá. Ele é prova disso. Eu acho que ele já faleceu. Ele já está com o Senhor. Em uma das congregações que ele me levou, tinha 20 pessoas que congregavam lá. Na sede tinha 40 pessoas que congregavam. Aí ele me agendou para mim pregar em outra Assembleia de Deus que tinha 100 pessoas. E aí eu fui numa outra igreja chamada uma comunidade de Foz do Iguaçu. Você entendeu? Se ele tivesse levado um pregador que cobraria dele 1.500 a 2 a 3, 4, 5 mil reais, ele teria passado aperto para pagar esse pregador, porque não tinha dinheiro para pagar esse pregador. Né, Adário Rodrigues? Não tinha dinheiro para pagar o pregador. Eu fiquei hospedado na casa dele e fui muito bem tratado, graças a Deus. Alimentei na casa de alguns irmãos, foi bênção de Deus. Mas a maioria dessas congregações pequenas sobrevive desse jeito.
Então a maioria dessas pessoas que estão nessas pequenas igrejas, ou até grandes, alguns que têm algumas doenças, eles não querem ser curados. Eles querem ficar no canto deles. Você pode observar, quando você faz o apelo e você diz assim, quem está doente, vem à frente, vou abrir o altar para liberar a oração da cura. Muito pouca gente vai lá na frente. Aquele homem da mão mirrada estava no canto. Ele falou, não, ninguém me perturbe. Mas só que ele ouviu. Mas ele ouviu alguém fazendo um pedido para ele. Alguém estava fazendo um pedido para ele. E era Jesus. O pedido não vinha de Pedro, o pedido não vinha de João, o pedido não vinha nem de Tiago, mas o pedido vinha de Jesus. E Jesus pede para que o homem, que ele venha para o meio, porque ele irá curar. Fique de pé. Jesus fala com ele, levante, fique de pé, que eu vou te curar. Ele não vai te curar se você ficar sentado, a não ser que você seja paralítico. Agora, se você pode andar, você ainda vai querer que Jesus te cure sentado? Irmão, pelo amor de Deus, acorda para a vida, vamos. Aleluia. Fique de pé. Se aqueles que eram paralíticos, ele mandava levantar. Eu fui lá beber água. A live hoje não vai ter muita audiência não, tem muito pouca gente me assistindo. Teve 4 compartilhamentos somente. Só 4 compartilhamentos. Eu não estou pedindo para vocês compartilhar mais, porque você é servo de Deus. Se você é nascido de novo, se você serve a Jesus de verdade, você vai compartilhar. É por isso que Deus não abre porta para você. Sabe por que Jesus não abre porta para você?
Sabe por que Jesus não abre pregações para você? Você sabe por que Jesus ele não dá oportunidade para você pregar? É porque você odeia a palavra do Senhor. Porque quando você ama a palavra de Deus, você distribui a palavra de Deus. Em todo lugar que você vai, você fala de Jesus. Às vezes o crente pergunta assim, pastor Abraão, o que está acontecendo comigo? Eu não prospero, nada para mim dá certo, eu não vou para frente de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque você não dá valor à palavra de Deus. Você não valoriza a palavra de Deus. Você sabe quando que começa o chamado de um pregador? Começa quando ele ama pregar, quando ele ama falar de Jesus e quando ele ama divulgar a palavra. Quando você compartilha uma live de pregação, você está automaticamente distribuindo o pão da vida para outras pessoas. É por isso que na maioria das vezes a live só tem 8, 10, 20, 30 visualizações. Sabe por quê? Por causa daqueles que encontram a live e não compartilham a live. Fique de pé. É lícito no dia do sabá fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, ficaram calados. Ficaram calados. É a pergunta que Jesus Cristo fez. Para Deus, todo dia é igual. Nós temos uma denominação no Brasil que adora o sábado. Amam o sábado. Santificar o sábado. No sábado eles gostam de ficar parados em casa sem fazer nada. Só que eles se esquecem que Jesus é o Senhor do sábado. Eles nunca leram que nós estamos debaixo de uma graça tão grande que o sábado está embutido dentro da graça. A lei, ela está morta. A graça, ela sepultou a lei. Hoje Deus nos deu uma liberdade em Cristo Jesus. Jesus disse para aquele homem, fiquem de pé, levante-se no meio. Quando ele chama você para o meio, é uma indicação que ele está quase pronto para te curar. Que ele está pronto para te curar. Que ele está pronto para te abençoar. Olha, então aí quando você olha lá para trás, você vai recordar aquilo que Jesus tinha falado anteriormente. Você precisa sair da sua área terceirizada e vir para o meio. A Bíblia fala que Jesus olhou ao redor com ira, ele ficou irado. Ele ficou entristecido. Ele ficou triste por causa da dureza do coração deles. A igreja está cheia de crentes de coração duro. Gente de corações duros. A dureza dos seus corações. É por isso que Jesus fala em Ezequiel, eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou dar o coração de carne para vocês.
Mas ainda tem muita gente dentro das nossas congregações que ainda estão com o coração de pedra. Mas o coração de pedra daquelas pessoas não impediu que Jesus curasse aquele homem. Ele disse ao homem: estende a tua mão. É isto que você tem que fazer. Você precisa estender a sua mão. É somente isso que você precisa fazer. E ele a estendeu. E ele estendeu a mão dele para Cristo. O texto não disse que Jesus pegou da mão daquele homem. Mas o texto disse que Jesus devolveu a mão dele restaurada como a outra. Amados, cheguem de ser aleijados de mãos e de pés e de boca. Serem aleijados de ouvido. Ser aleijado de coração. Ser aleijado de paixão. Ser aleijado de sem compaixão. Ser aleijado de sem misericórdia. Ser aleijado de sem perdão. Falta 8 minutos para me terminar esta live. Marco menciona Jesus com ira. Ele ficou irado. Jesus estava com justa indignação. Ele ficou entristecido. É uma forma intensa da mesma palavra, ira, indignação e valores. A razão para a emoção de Jesus era a dureza dos seus corações, irmã Luzia. Irmã Luzia é uma irmã católica que eu aprendi a amar. Deus te abençoe, irmã Luzia. A dureza dos seus corações é uma expressão que descreve rejeição intencional da verdade de Deus. E Marcos utiliza esta expressão 2 vezes para os discípulos. Aleluia. Amados, os fariseus não queriam ver as pessoas curadas. Eles queriam ver as pessoas sofrendo, simplesmente isso. Porque se eles quisessem ver as pessoas curadas, eles não ficariam daquele jeito com Cristo.
Ana Baracim, seja bem-vinda, irmã Ana Baracim. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando eles viram Jesus curando aquele pobre homem da mão mirrada, eles saem dali e tomam conselho com os políticos de Herodes contra ele, como poderiam destruí-lo. Agora você imagine bem, estavam querendo destruir Jesus. Destruir o mestre porque ele estava fazendo bem. Eu não entendo. Como é que pode as pessoas quererem te destruir, te matar, porque você está fazendo bem? Marcos fala sobre herodianos, eram políticos que faziam parte do castelo de Herodes. Você sabia, Dário Rodrigues, que as pessoas odeiam quando você fazem as suas lives e os seus vídeos? Eles não querem que você faça. Você sabia, Dário Rodrigues, que as pessoas odeiam quando você faz as suas lives e os seus vídeos? Há um partido político aqui no Facebook, daqueles que são derrotados e que ficam parados e que nunca fazem nada para Deus e usam o Facebook para fazerem fofoca e para falar mal da vida dos outros, para trazer revelações ao caos. Aqueles que nunca leem Bíblias, que só vivem de frases prontas, textos bíblicos já decorados de memória, e de pequenas mensagens. Esses são os aliados dos fariseus no Novo Testamento. Vocês entenderam? E eles são influenciados pela cultura grega, os fariseus. E o Facebook está cheio desse tipo de crente que são influenciados pela revelação pagã, pela revelação mentirosa do fake news desses reveladores. É uma cultura que está aflorada no Facebook. Essas lives mirabolantes que usam horas e horas arrancando dinheiro dos incautos, daqueles que não leem a palavra de Deus e que não vivem o Evangelho. E são pessoas que estão famintas, estão doentes e não conseguem alimentar da palavra porque acostumaram a comer resto, comer mexidão. Você não pode ficar comendo mexidão todo dia. Se você comer mexidão todo dia, você vai adoecer, né? Jesus tinha muita oposição. Muita oposição. Ele tinha muita oposição a Jesus, envolvendo improvável unificação de facções políticas, religiosas, distintas, indo contra Jesus. As religiões da época iam contra Jesus. A política da época ia contra Jesus. E Jesus então se retirou dali. Ele se retirou dali, do meio daquele povo. É impossível que você fique dentro de uma igreja que tenha partidarismo. É impossível que você fique dentro de uma igreja que mexe com política.
É impossível que você fique dentro de uma igreja que mexa com roubadeira, com lavagem de dinheiro, com sujeira, que coloca política em cima do púlpito. É impossível que você fique numa igreja que não valoriza a palavra, nem a santificação, nem a leitura da Bíblia, nem o estudo de doutrina e nem a escola bíblica dominical. Você não pode ficar dentro de uma igreja dessas. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Ele foi para o mar para ficar em campo aberto. Jesus, ele odiava os templos. Novamente você está vendo Jesus se dirigindo não para o templo, mas para o mar. Ele amava pregar de dentro de um barco. Ele amava pregar dentro de uma casa. Ele amava pregar na beira de um pé de um monte ou de uma montanha para ter encontro às multidões. Esse negócio de templo surgiu agora no século XIX para cá. Os grandes fundadores da religião dos Pentecostes no Brasil é que inventaram esse negócio de templo. Todos os templos que você conhece hoje é uma maquete do templo de Salomão em Israel. Valorizamos mais o templo do que o Criador. Valorizamos mais pedra, ferro, cimento e concreto do que a vida humana. Jesus se retirou da sinagoga e ele foi para o mar. O mar que ficava ali em Cafarnaum. E as pessoas vinham ao encontro dele da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia e de outro lado do Jordão. Vinha gente também de Tiro e de Sidom para encontrar Jesus. Aonde você vai encontrar Jesus? As pessoas perguntavam, onde está Jesus? Eles falavam, ele está lá no mar. Ele está lá em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. Aonde está Jesus? Ele está lá na casa de Simão leproso. Aonde está Jesus? Ele está na casa de Zaqueu. Aonde está Jesus? Está na casa de Lázaro leproso. Aonde está Jesus? Ele está na casa de Marta, Maria e Lázaro em Betânia. Aonde está Jesus? Ele está no templo? Aonde? Qual templo que Jesus está? No seu? Hã? Quanta gente fala, pastor Abraão, eu não vou ver a tua live porque agora eu vou para o templo. Para o templo? Você já está diante da palavra de Deus? Eu vou para o culto. Você já está celebrando o culto a Deus, pomba? Você está indo para onde? Não faça feio. Não deixe o prato de comida na mesa. Não se levante da mesa. Acabe de comer o manjar aqui da live. Aí você pode ir para onde você quiser. Mas isso é muito feio. Aí eu vou sair daqui da live e vou parar de ouvir a mensagem, de ouvir a palavra, vou parar de comer o pão, vou parar de beber o vinho, vou parar de comer as delícias da mesa do Pai, porque eu vou para o culto. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Será que Jesus está lá? Você tem certeza que Jesus está lá no templo de Salomão? Você acha que Jesus está lá na plenitude? Você acha que Jesus está lá na Universal? Você tem certeza que Jesus está no Sara, nossa terra?
Será que Jesus está lá na Renascer? Será? As pessoas não iam para o templo, é interessante. As pessoas não iam para o templo. Não ia. Não, eu sei que você parou de comentar, mas eu estou falando dentro do texto. Eu não tenho nada contra templo, eu também vou no templo. Dia 11 eu vou pregar em 2 igrejas lá em Vitória, no Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que as pessoas vinham para o mar, vinham da Galileia. Será que não tinha templo na Galileia? Vinham da Judéia, não tinha templo na Judéia? Vinham de Jerusalém, não tinha templo em Jerusalém? Vinham da Idumeia, não tinha templo na Idumeia? Vinham da região do Jordão, não tinha templo na região do Jordão? Vinham de Tiro e de Sidom, não tinha templo em Tiro e Sidom? Respondam para mim. Eles estavam aonde Jesus estava. Eles estavam procurando Jesus. Eles não estavam procurando o templo. Eles não estavam correndo atrás de pedra, de cimento, de concreto. Eles estavam à procura de Cristo. Uma grande multidão que, ouvindo qual grandes coisas ele fazia, vinha até ele. Eles não vinham à Assembleia de Deus. Eles não vinham à Batista. Eles não vinham à Universal. Eles não vinham à Congregação Cristã no Brasil. Eles não vinham à Mundial. Eles não vinham à Plenitude. Eles não vinham a Sara Nossa Terra, e nem a Renascer, nem a Voz da Verdade. Eles vinham até Ele. Eles vinham até Ele. Eles vinham até Ele. Eu sei, Rose. Eu sei que eles ficam aborrecidos quando eu prego sobre isso, porque muitos amam a sua placa. Eles amam a sua placa, eles amam a sua plataforma, eles amam o seu santo chamado pastor, eles amam. Então Jesus ele fala aos seus discípulos que deveria ter um barco esperando. Ele não disse, eu quero que tenha um templo me esperando. Não, ele falou, eu quero que tenha um barquinho me esperando. Um barquinho. Por causa da multidão. Para que não o apertasse. Porque ele tinha curado muitos, de modos que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocarem. Para lhe tocarem.
Você notou que o foco daquela multidão não era igreja, não era templo, não era Herodes, não era Jerusalém, era Cristo. Galileia e Judeia, Jerusalém, era território do povo judeu. Idumeia era do território edomita do Antigo Testamento ao sul da Judéia, no Neguebe. Muito longe eles iam em busca de Jesus. Era uma população mesclada, misturada de judeus e gentios. As palavras do outro lado do Jordão se referem à área judia de Pérea, a leste do rio Jordão. Gente da Pérea vinham até ele para ser curada no Abaracim. Se você tem uma visão de templo na tua vida, tire isso da sua vida. Você tem que ter uma visão de Cristo na sua vida. Eu sei que eu estou pregando para uma pessoa só, mas eu vou continuar pregando. O Face está mostrando uma pessoa só. O YouTube eu não sei quantos que estão me vendo, mas o Face é uma só. E eu tenho quase 5.000 amigos, hein? Eu vou excluir um monte de gente daqui. Eu vou mandar embora. Eu vou tirar aqui pelo menos 800 da minha página e vou colocar outros. Não dá para ficar com gente que não ama a palavra de Deus. Eu quero fazer um grupo que ama a palavra de Deus. E eu termino. Eu não terminei, mas eu vou continuar falando do livro de Marcos. Amanhã eu vou continuar falando sobre a identidade de Jesus em Marcos 3, 11 e 12. Tiro e Sidom estavam na antiga região fenícia, ao norte da Galileia, sendo de pessoa gentílica, mas incluía as pessoas judaicas. A expressão grande multidão enfatiza a grande região pela qual a fama de Jesus se espalhara. Ele era famoso. Jesus ele era muito conhecido. As pessoas conheciam Jesus. Mas só que as pessoas procuravam Jesus não para ganhar dinheiro, não para pedir cesta básica, não para pedir auxílio família. Elas procuravam Jesus não para pedir a Ele um pedaço de pão, um pedaço de terra. E a diferença é que Jesus tinha os 10 dedos da mão. Ele não tinha o dedo da mão faltando, ele tinha os 10 dedos da mão. Ele não dava esmola para ninguém. Porque esse negócio de você dar R$600 para a pessoa viver o mês inteiro é uma esmola. Jesus dava condições para a pessoa ser curado e voltar ao mercado de trabalho. Se você está na igreja, você quer continuar doente para continuar recebendo essa pequena esmola do governo, é problema seu. Mas se você quer ser curado, Jesus vai tocar você e Jesus vai te abençoar. Aleluia. Venha para o meio, saia do canto, da zona de conforto, estende a tua mão, eu vou te devolvê-la curada. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Estou indo a Abaracim, não é a placa que vai salvar ninguém, mas é somente Jesus. Mas as pessoas acham que a placa tem alguma influência, não tem. Gente, muita gente pergunta para mim, pastor Abraão, de qual igreja o senhor é? O senhor é membro de qual igreja?
O senhor é pastor de qual igreja, pastor? Eu já passei por mais de 10 ministérios. Eu sou da Igreja de Cristo. Eu prego o Evangelho de Cristo. E sendo bom pregador, você sabe que eu não fico em muitos ministérios muito tempo. A mensagem que eu prego, ela não bate bem com a mensagem que o pastor local prega. É por isso que eu sou conferencista, que eu viajo, prego numa igreja, prego em outra, prego em outra, prego em outra. E só vou lá na igreja onde eu congrego só para tomar Santa Ceia. Aleluia. A Rose mesmo sabe que eu já preguei em algumas igrejas que a Rosimeira arrumou para mim pregar, né, Rose? Aleluia. Deus abençoe vocês. Que Deus continue abençoando vocês e dando o melhor para que vocês possam continuar nos assistindo em nome de Jesus. Deus os abençoe e até a próxima live em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos do YouTube também, muito obrigado porque vocês assistiram esta live. Um grande abraço, Inês Portela. A todos vocês que estão assistindo aí, tá bom?